Bom, vamos agora então para a mensagem, para a palavra. Quem quer ouvir a palavra aí? Levanta a mão. Amém. Dá um glória bem alto. E diga, eu vim aqui para adorar a Deus, mas também para ouvir a sua palavra. Aleluia. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42 em diante. Então, Marcos, capítulo 10, versículo 42, nós vamos ler até o versículo 45, diz assim: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Amém? O tema da mensagem de hoje é escravidão não, o que eu quero é ser patrão. Amém? Todo mundo quer ser patrão? Quem quer ser escravo aí, levanta a mão. Hoje eu estou pedindo a participação de vocês. Quem quer ser escravo aí, levanta a mão. Ninguém quer ser escravo, né? Agora, quem quer ser patrão? Quem gosta daqueles textos assim, né? Eu já vi muitos pregadores falar assim, não, porque a Bíblia diz que Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Então você foi chamado para reinar, para governar, para ser o chefe, para ser o líder, para ser o patrão. Escravidão não, o que eu quero é ser patrão. Só que, baseado no texto que nós acabamos de ler, parece-me que o ensino de Jesus era diferente desse ensino que normalmente se prega por aí, incentivando as pessoas a estarem sempre por cima e não por baixo, a se engrandecerem, a receberem títulos, a estarem em posições elevadas. Jesus disse o seguinte: ao contrário, quem quiser ser importante deverá ser servo. E nós vamos aprender nessa mensagem que a palavra servo, ela foi introduzida nas traduções, em algumas traduções do português, tradução da Bíblia no português, mas no original, essa palavra, ela tinha tudo a ver com escravo. Então é uma palavra bonitinha, é uma palavra suavizada para escravo. Então, quem quiser ser importante, que seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo de todos. Aleluia. Mas o que significa ser escravo? Para te explicar isso, acredito que a maioria de vocês tem uma ideia, tem uma base do que significa escravidão, mas eu quero aqui dar uma pincelada sobre história. Lembrando que no Brasil, o Brasil ele foi descoberto no ano de 1500. Então nós temos 522 anos de história. Desses 522 anos de história, 388 foi de escravidão. Então, aproximadamente uns 350, porque já no ano 500, no ano 1530, né? 1530, começou então os europeus escravizarem os africanos, os negros. Então, venderam os negros como escravos no Brasil. E isso aconteceu em outros países, em toda a América, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. A escravidão. Então, no ano de 1888, a princesa Isabel assinou uma lei chamada Lei Áurea. Nessa lei, eles eliminaram, aboliram a escravidão. Então, a escravidão acabou no Brasil no ano de 1888. Amém? O que é um escravo? O escravo a escravidão, no caso, é um regime de trabalho no qual os homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, as pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. Eu pesquisei no dicionário, e no dicionário diz, na primeira definição, que é uma definição histórica, diz o seguinte: aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. E a segunda definição diz:
Quem está submetido à vontade de outrem, ou a alguma espécie de poder ou a uma força incontrolável. Amém? Então o escravo é aquele que trabalha de maneira forçada, sem nenhum tipo de direito, sem nem ao menos receber o salário. Ele é propriedade, é como se fosse um produto, uma mercadoria de alguém. Assim viveram muitos escravos no nosso país chamado Brasil, e hoje não existe mais. Só que se a gente começa a voltar um pouco, porque eu sei que existe uma militância aí que gosta de falar que só os negros foram escravizados, o que é uma mentira, porque a escravidão já existia. Quando a gente lê a Bíblia, e quando a gente percebe até na história mais antiga, a gente sabe que o povo de Israel, ele foi escravizado por um país africano, o país chamado Egito. Lembra que o povo de Israel ficou 430 anos como escravos nas mãos dos egípcios, e o Egito fica na África, o continente africano. Então, amados irmãos, eu não estou aqui para defender supremacia, nem branca, nem negra, nada. Eu estou aqui para dizer que o ser humano, independente da sua cor, ele, na sua natureza, ele tem a maldade, porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, todo ser humano, independente de onde mora, independente da cor que tem, ele está sujeito a todo tipo de maldades. Então a gente sabe que várias nações praticaram a escravidão. Negros ou não, foram escravizados e escravizaram. Amém? Então a escravidão existiu. A gente sabe que até hoje, em alguns lugares, em alguns países, a gente ouviu falar até que no Brasil, existem pessoas que vivem em situação que eles chamam de análoga à escravidão, né? Próximo de um escravo, o que é uma tragédia, né? Não deveria existir mais nenhum tipo de escravidão vinda pelos homens, né? Trazida pelos homens. O primeiro ponto da mensagem, antes de nós explicarmos o contexto, né, do texto base, eu queria dizer para você que Jesus, ele foi alguém que fez algo parecido com a princesa Isabel aqui no Brasil. Só que ele fez de uma forma muito maior, muito mais grandiosa. Nós sabemos pela palavra que Jesus também nos libertou de um tipo de escravidão. Qual foi o tipo de escravidão que Jesus nos libertou? Pecado. Vamos abrir então em Romanos 6, só para confirmar. Romanos 6, verso 15 em diante. Olha lá no telão para nós ganharmos tempo. Diz o seguinte, olha o apóstolo Paulo nos ensinando sobre escravidão, dizendo que nós fomos libertos. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas, das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Versículo 23 todo mundo conhece, a maioria dos cristãos sabe de cor. Mas é interessante que nós lemos aí a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo ele está falando ali no contexto sobre a liberdade do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Lembrando da definição de escravo, escravo é alguém que trabalha de graça
É propriedade de alguém. Na segunda definição do dicionário, fala que pode ser propriedade de uma força, de algo. Pode ser algo abstrato, não precisa necessariamente ser uma pessoa. Então, o pecado é uma coisa abstrata, não é uma pessoa. Todos nós que estávamos sem Cristo, todos nós que estávamos no mundo, éramos dominados, governados, escravizados pelo pecado. Mas Jesus nos libertou. Significa que nós não vamos pecar mais até o dia em que Jesus voltar? Que agora todo mundo é perfeito? Não, nós continuamos ainda lutando contra o pecado, mas o pecado não nos domina mais como dominava antes. Então existe uma diferença de nós cometermos um pecado e de nós sermos escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado porque Cristo nos libertou. Mas é interessante que para aqueles que pensam que agora foi assinada a lei áurea espiritual e agora eu estou livre, completamente livre para eu fazer o que eu quiser, na verdade só trocou de patrão, só trocou de senhor. Porque antes o seu senhor era o pecado, era o diabo. Agora o seu senhor é a obediência à palavra de Deus, é a justiça, e o próprio Deus é o nosso senhor. Só que ele é um senhor de escravos que não tortura, que não... Ele nos dá uma garantia, uma promessa de algo muito superior a qualquer salário que alguém possa receber aqui na terra. Nós vamos ver isso mais adiante. No versículo 32, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, é um texto também muito conhecido, foi até usado aí pelo atual presidente, fora do seu contexto, né? Ele sempre usava esse texto fora do seu contexto, mas nós vamos ler aqui dentro daquilo que Jesus realmente estava ensinando. João 8, 32 até o 34 diz: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então note, Jesus ensinou o caminho da libertação do pecado. Ele disse: Conhecereis a verdade vos libertará. É claro que a verdade tem a ver com a palavra, mas tem a ver com o próprio Jesus, porque em João capítulo 1 fala que o verbo se fez carne. Jesus e a palavra têm tudo a ver. A palavra aponta para Jesus, e Jesus, ele é o verbo que se fez carne, é a palavra que se manifestou de maneira humana para nós. Então, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, conhecereis Jesus. Jesus e a palavra vai libertar vocês. Jesus estava falando isso para líderes religiosos judeus, e eles ficaram ofendidos sem entender. Falaram: como assim? Você está dizendo que a gente vai ser livre? A gente não é escravo. E talvez a maioria das pessoas que estão nos assistindo, ou vocês que estão aqui, podem pensar da mesma forma. Eu não preciso ser liberto de nada, eu não sou escravo de ninguém, sou escravo de nada. Eu sou dono de mim mesmo, eu que decido o que eu vou fazer da minha vida. Ninguém me manda em mim, ninguém me governa, ninguém me controla. Sou eu que tomo conta das decisões da minha vida. Então eles pensavam isso. Não somos escravos de ninguém. Mas, o que Jesus disse? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O irmão David, inclusive, aqui falou na oração, né? Orou aqui para que Jesus liberte dos vícios. Então, o que é o vício senão uma escravidão? O que é o vício senão uma escravidão? A pessoa até fala assim: na hora que eu quiser eu paro. Não é? Quantos já não ouviram essa frase, ou talvez já até não falaram essa frase? Não, aqui está sob controle, a hora que eu quiser eu paro. Mas o que acontece? Passa o tempo e a pessoa continua dominada, controlada, governada pelo vício. E nós sabemos que por trás de todo vício há o pecado. Então pode ser, às vezes as pessoas falam: eu não tenho vício, né? Eu não fumo, eu não bebo, não uso droga, né? Mas hoje tem um vício que acredito que atinge a maioria das pessoas de todas as idades, que é o vício de internet, redes sociais, WhatsApp ou Zap, né, para aqueles que gostam de falar assim. É um vício.
Você ouve o plim, você ouve o toquinho lá, você já fica, parece uma fissura, não? Eu tenho que ver qual que é a mensagem que chegou para mim, não é? O vício antes no computador, agora no celular, jovens no videogame, não é? Eu falei até na semana passada sobre a questão também daquilo que a gente assiste. Hoje em dia as pessoas são viciadas em séries, viciadas em novelas, viciadas em futebol, apesar de que futebol e novela é mais antigo, né? As séries são mais atuais. Mas enfim, tudo aquilo que domina você, que você não consegue ter controle, que você não consegue dizer não. Você fala, não, na hora que eu quiser eu aperto o botão e desligo, mas você não desliga. Você não desliga, não é? Então todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, todo aquele que não consegue ter controle sobre uma situação é porque é escravo dessa situação. E Jesus veio para libertar a todos nós de todo tipo de escravidão. Só que ele veio nos propor sermos escravos do Senhor. E escravos também uns dos outros. Mas não em todo o sentido que nós aprendemos aqui na definição do que é escravidão. Significa que, então agora a pessoa pode pegar um chicote, todo mundo pode pegar um chicote e me obrigar a fazer tudo o que ela quiser. Não, não é isso, nós vamos entender com mais calma. Então nós somos hoje um tipo de escravos semelhantes a filhos. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Um filho é um herdeiro, sim ou não? Se o pai tem propriedades, quando ele morrer, quem são? O herdeiro é o filho, ou os filhos. Não é? Mas o filho pode fazer o que quiser? Enquanto o pai estiver vivo, é ele que determina o que vai acontecer? É o pai, é a mãe. Não é isso? Então, nesse sentido, o filho é como se fosse, ele tem uma característica de escravo. Ele pertence ao seu pai e sua mãe. Deve sujeição, obediência, submissão aos seus pais. Assim como o escravo obedece ao seu senhor, os filhos têm que obedecer aos seus pais. Amém? Então, nesse sentido, temos características de escravos. Então, nesse sentido, da mesma forma com Deus. Nós somos herdeiros, somos filhos de Deus, mas não podemos nos esquecer que Ele é o Senhor e nós os seus servos. Todo mundo gosta de falar assim, eu sou o servo de Deus, a serva de Deus, né? Mas não entende o significado da palavra servo. Servo, você nunca vai esquecer, porque eu vou repetir hoje várias vezes. Toda vez que você ouvir a palavra servo ou disser, eu sou servo de Deus, lembre-se, servo é a palavra bonitinha que encontraram para falar escravo. Escravo é meio chocante, é uma palavra um pouco pesada, então vamos colocar servo. Sou servo de Deus, você é servo de Deus, serva de Deus. Escravo, você não tem que decidir sobre aquilo que acontece na sua vida. Não é você que governa mais, não é você que controla mais, não é você que decide mais. Agora é Ele, porque Ele é o Senhor. E nós somos os escravos. Mas escravos herdeiros, porque também somos filhos. Então muitos podem até me lembrar de Gálatas capítulo 4, verso 7. Acompanhe aí no projetor. Alguns podem até falar, mas em Gálatas 4:7 diz, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, Deus também o tornou herdeiro. Então, nesse sentido, Paulo falou, porque foi o próprio Paulo que citou várias vezes essa figura de escravo, de servo. Ele mesmo, nós vamos ver, que nas suas epístolas, assim como Pedro, ele já começava a epístola dizendo, eu, Paulo, servo de Cristo. Foi ele que disse aquele texto muito conhecido, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso é uma característica de escravo, não é ele mais que decide, não é ele que toma as rédeas. Não é ele que está com o controle na mão, agora o controle pertence ao seu senhor. Característica de escravo. Só que aqui ele disse, agora nesse sentido de herança, de salário, de pagamento, nesse sentido nós não somos mais escravo. E ele fala aqui principalmente no sentido de escravo do pecado. Agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos, porque Deus nos tornou herdeiros das promessas divinas. Aleluia. Em João 15:15, na versão
a nova tradução Almeida atualizada, Jesus diz também: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então é mais um texto que muitos podem usar e dizer assim: tá vendo? Escravo é coisa do passado, agora eu quero ser patrão, como diz o tema dessa mensagem. Eu não sou escravo, Paulo diz que eu não sou escravo, eu sou filho. E Jesus diz que eu já não sou mais servo, agora eu sou chamado de amigo, porque ele me revelou os seus segredos. Então, nós podemos entender que essas duas características são características de fato, que não são de escravo. O Senhor, ele revela os seus segredos, revela a sua vontade, e coisa diferente daquilo que acontece na relação entre patrão e empregado, senhor e escravo. Até o patrão, né? Muitas vezes eu lembro que nas empresas que eu trabalhava, via assim, às vezes, supervisor conversando com o gerente e todo mundo ficava assim: o que será que eles estão falando? O que será que eles estão falando? Era coisa entre eles, que os empregados não tinham acesso, não tinha como saber. E com o escravo é pior ainda. O escravo não sabe de nada do que acontece, né? Mas o Senhor, ele nos dá esse privilégio de sermos uma outra forma de escravidão, um outro tipo de escravo. Escravos que são tratados como filhos, porque têm herança, são herdeiros da vida eterna. E escravos que são considerados como amigos, porque ele revela todos os segredos. Ele nos conta, ele nos revela aquilo que somente alguém que é amigo poderia ter acesso. Mas nem por isso, amados irmãos, nós podemos confundir a amizade com o nosso Jesus, esquecendo o seu senhorio. Porque Cristo ainda é o Senhor. Amém? Cristo ainda é o Senhor? Amém. Ou eu que sou o Senhor? Você é o Senhor? Não, Cristo ainda é o Senhor. Por mais que alguns queiram colocar Cristo na parede e falar: agora você vai ter que me abençoar. Mas ele continua sendo o Senhor. E ele vai fazer o que ele quiser fazer. Ele não vai fazer a nossa vontade. Ele não está aqui através do Espírito Santo para atender os nossos caprichos. Ele vai continuar fazendo a vontade dele, porque ele é soberano, ele é o Senhor e nós não. Ele é o patrão, nós somos os empregados. Aleluia. Então, não podemos confundir a amizade, devemos total obediência e submissão, tal como um escravo. Imagina se você está trabalhando para alguém, seu patrão era o seu velho amigo de infância. Imagina isso, pensa nisso, talvez alguns até experimentaram isso. Imagina que você está trabalhando numa empresa e quem te contratou, quem é o seu chefe, o seu patrão, é o seu velho amigo de infância. E você lembra, né, que vocês brincavam junto, que vocês, né? E aí, chega um determinado momento, você começa a falhar, você não tem produção, você chega atrasado, você faz tudo diferente daquilo que foi ordenado. E na sua cabeça você fala assim: não, eu estou tranquilo, porque eu sou amigo do chefe, eu sou amigo do patrão, né? Você acha que esse patrão, ele vai te segurar por muito tempo, em nome da amizade? Não vai. Então não pense que com o nosso Deus é diferente. A gente não pode confundir a nossa amizade com Jesus, não podemos confundir o fato de que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e abusar e achar que a gente pode viver de qualquer maneira, achar que a gente pode tomar as rédeas da nossa vida, achar que a gente pode tomar decisão baseada na nossa cabeça, na nossa mente, achar que nós temos a direção certa, que a nossa maneira de conduzir a vida é a melhor. Não, não é. O Senhor sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso. Ele está vendo lá na frente, igual um patrão. Eu lembro que uma vez eu ouvi isso de um gerente numa empresa que eu trabalhei em São Paulo. Ele pegou um controle remoto de um projetor como esse e o controle estava virado para ele. E ele perguntou para os seus funcionários: vocês estão vendo aqui quais são os botões que tem nesse controle? Aí todo mundo falou: não. Ele falou: pois é, eu estou vendo. Então vocês têm que confiar que eu tenho mais informação que vocês. Eu estou olhando lá na frente, vocês estão olhando aqui, ó.
Vocês podem reclamar e falar, mas por que está fazendo isso? Por que está sendo desse jeito? Eu estou olhando lá na frente. E isso é um homem. O que está falando é verdade. Por mais que soe como arrogância, né, como prepotência, como superioridade, mas ele tinha mais informação que a gente. E muitas vezes decisões eram tomadas que a gente não entendia, mas ele sabia, porque ele estava olhando na frente. Imagina o nosso Deus. Ele sabe, muitas vezes você fala assim, como eu queria que Deus me desse isso, mas ele sabe que se você recebesse isso, você ia desgraçar a sua vida. Então ele fala, não, porque eu estou olhando lá na frente, eu estou vendo algo que você não vê, então confie em mim, eu sou o Senhor, você é o servo. Se coloque no seu lugar, obedeça a minha voz, a minha palavra, que tudo vai dar certo para você. Ele é o Senhor e nós não. Então, não podemos confundir a amizade, porque assim como um chefe vai despedir, mesmo que seja um velho amigo de infância, se ele estiver pisando na bola, chegando atrasado, não dá nenhum tipo de produtividade, então não pense que será diferente com o nosso Deus. Porque Deus é amoroso, Ele é tão amoroso, a graça dele é tão grande, que no final das contas eu posso fazer tudo errado, que Ele vai falar assim, meu servo, pode entrar. Primeiro que Ele nem vai te chamar de servo, porque servo, ele não faz a própria vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Se nós vivermos a nossa vida, depois de aceitar Jesus, se batizar, se nós vivermos a nossa vida fazendo só a nossa vontade, é porque na prática não somos servos dele. Na prática, nós estamos dizendo, em outras palavras, Deus, você não é o meu Senhor. Sou eu que continuo sendo o Senhor da minha vida. Eu continuo governando a minha vida. Então eu queria que você marcasse uma frase, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora. Ser cristão não é virar patrão, e sim trocar de patrão. Antes era o diabo, era o pecado, era a minha própria vontade, mas agora é Jesus, é o Pai Celestial, é a justiça, é a palavra de Deus. Eu sou o escravo, eu sou o servo da sua palavra, eu sou o servo dele. Eu tenho que buscar saber o que Ele tem para mim, qual é a vontade dEle para mim, e eu tenho que procurar me adequar, me submeter à sua vontade. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, nós entendemos que Jesus nos libertou da escravidão, mas é a escravidão do pecado. Ele não nos poupa de sermos chamados escravos deles. Apesar de sermos escravos dele, nós somos um escravo que tem alguns benefícios que outros escravos não têm. Nós somos chamados filhos de Deus, portanto temos herança, e nós somos chamados também amigos de Deus, porque Ele nos revela a sua vontade. Aleluia. O segundo ponto da mensagem é, somos escravos de Deus. Para confirmar aquilo que já foi falado, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 4. O mesmo Paulo que em Gálatas diz que já não somos mais escravos, agora nós somos amigos, né? Somos herdeiros, somos filhos. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Eu vou ler na NVI e depois eu vou ler na tradução literal. Você tem aí na tradução literal? Na NVI diz o seguinte: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Agora, o mesmo texto na tradução literal, que pegou ali o original grego cru e traduziu sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhum tipo de interpretação. 1 Coríntios 4:1. Desta maneira que a nós conte um homem como servidores de o Cristo e escravos dispenseiros, distribuidores dos mistérios de Deus. Então a palavra servo aqui na NVI, em outras traduções, é uma suavização da palavra escravo que está no original. Paulo, ele disse que ele se considerava como um servidor de Cristo, um escravo dispenseiro, encarregado dos mistérios de Deus, distribuidor dos mistérios de Deus. Então, nós conhecemos aquele texto que Jesus fala que a seara é grande, né? Tem uma colheita enorme a ser feita. Temos muitas almas para ganhar. Está cheio de gente indo para o inferno. Então tem muito trabalho para fazer, mas poucos são os trabalhadores. Sabe o que Jesus está dizendo? As pessoas até falam que querem me seguir, mas querem continuar sendo o patrão de si mesmos.
querem continuar vivendo, tomando decisão por conta própria, não querem me obedecer, não querem se submeter a mim. Então, poucos são os trabalhadores. Está todo mundo querendo ser patrão. Imagina, eu lembro que existem alguns segmentos, né, que incentivam os funcionários a falar assim, não, se você fizer isso aqui, ó, em pouco tempo você vai virar supervisor, depois você vira gerente e tal. Aí eu ficava pensando assim, olha, de fato a gente tem que se esforçar, dar o nosso melhor. Mas não é possível que todo mundo aqui vai virar patrão, porque se todo mundo virar patrão, quem vai ser o empregado? Não é? Quem que vai ser o empregado? Então, amados irmãos, a gente não pode achar que todo mundo vai ser patrão e todo mundo vai ser salvo. Não, só vai ser salvo quem entender que o patrão é Deus e que todos nós temos que nos submeter a Ele. É dessa forma que você vai demonstrar a sua fé. Lembra que Jesus disse sobre pessoas que dizem amá-lo? Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você me ama? Sabe como você vai provar? Obedecendo a minha palavra. Quem é escravo não pertence a si mesmo, pertence a um dono. Quem é escravo não faz aquilo que dá na telha, aquilo que tem vontade de fazer. Ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Deus continua sendo o Senhor. Jesus continua sendo o nosso patrão. Nunca se esqueça disso. Nunca coloque Deus ou Jesus na parede, porque Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, olha o que o apóstolo Pedro diz, inspirado pelo Senhor. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Somos livres? Sim, somos livres do pecado. Somos livres da lei de Moisés, inclusive, mas não significa que somos livres para fazer a nossa vontade, fazer tudo aquilo que é errado. Pelo contrário, devemos usar a liberdade que nós temos para servir a Deus, para de fato obedecer como um escravo obedece o seu Senhor. Lucas 16, verso 13. Olha o que Jesus fala sobre escravidão, servir, né? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quantos acham que no mundo muitas pessoas são escravas do dinheiro? Vocês acham que as pessoas são escravas do dinheiro, vivem em função do dinheiro, são governados pelo dinheiro, obedecem ao dinheiro, é o dinheiro que manda, é o dinheiro que governa. Nós aprendemos na palavra de Deus, aprendemos até, existem cursos de finanças, né, que fala, e até hoje a gente percebe aí gestores financeiros falando assim, só vai aprender o segredo da prosperidade quando o dinheiro for seu servo e não seu patrão. Enquanto o dinheiro for o seu patrão, você não vai chegar muito longe. Então, Jesus estava dizendo o seguinte, ele vai além desse ensino. Ele não está dizendo que você tem que ser o patrão e o dinheiro o servo. Não, você tem que ser servo, não do dinheiro, mas de Deus. E Ele é aquele que vai suprir as suas necessidades. Ele vai colocar o dinheiro na sua mão para que as suas necessidades e as necessidades da sua casa, da sua família, sejam supridas. Então o dinheiro vai trabalhar para você e você está trabalhando para Deus. Nem você e nem dinheiro é o patrão, é o Senhor que é o nosso patrão. Amém? Terceiro e último ponto, aí vai pegar um pouco mais pesado. Porque a gente até tolera o conceito de que devemos ser escravos de Deus. Todo mundo entendeu hoje aqui que servo é uma palavra bonitinha e suavizada para escravo. Todo mundo tinha facilidade de dizer que era servo de Deus, mas quando falava escravo, opa, não, escravo já lembrava da escravidão, né, dos chicotes, de não receber salário. Mas somos escravos. Até aí tudo bem, escravos de Deus. Eu até aceito, até tolero, até porque é Deus, né? É o Criador do céu e da terra. É o Criador de todos nós. O Criador da natureza. Agora,
A palavra de Deus vai além quando diz que devemos ser escravos de todos. Não apenas de Deus, mas escravos de todos. Em qual sentido? No sentido de que agora você não busca os seus interesses, você busca os de Deus. E quando estiver aqui, entre você e outras pessoas, você coloca as pessoas na sua frente. Os interesses das pessoas têm que estar antes do seu interesse. Você tem que viver para servir as pessoas. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. O próprio apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O apóstolo Paulo era livre, mas ele disse que se fez escravo de todos. Amém? Olha o que Jesus diz, agora é o texto que eu queria que você, porque é o texto base, mas agora nós vamos ler com o contexto. Marcos 10, 42 até o 45. Olha o que Jesus diz sobre esse assunto, sobre ser escravo das pessoas, dos semelhantes. Marcos 10, 42 diz o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vocês já viram em filmes ou em fotos as pirâmides do Egito? Quem já viu as pirâmides do Egito? Tem pessoas que talvez tiveram a oportunidade de presenciar ao vivo, né? Ainda existem algumas pirâmides. E dizem que quando você está ao vivo, pessoalmente, é um negócio extraordinário, gigantesco. É algo grandioso. E as pirâmides, elas foram construídas por escravos. Escravos. Então, o escravo, por mais que ele não tenha direitos, ele não recebe salário, ele trabalha para servir os outros. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo: olha, você sabe que no mundo, os governantes, as autoridades, os líderes, os chefes, eles exercem poder sobre as pessoas. Eles têm autoridade, poder sobre as pessoas. Só que não vai ser assim com vocês. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Quem gostaria de ter poder? É claro que ninguém vai dizer que quer, mas no fundo, todos nós buscamos lá no íntimo o poder. Estar acima das pessoas e não abaixo das pessoas. Desejamos que as pessoas trabalhem para nós, mas não queremos trabalhar para ninguém. A gente quer ser o patrão, como eu disse no tema da mensagem. Escravidão não, o que eu quero é ser patrão. Chega esse negócio de viver, sabe, levando desaforo, sendo humilhado. Eu não aguento mais humilhação, isso porque não está tomando chicotada, hein? É só o chefe que às vezes é meio chato, né? Às vezes chega meio bravo, fala algumas coisas que você não gosta. Meu Deus, que humilhação! Chega de humilhação! Eu estou cansado, eu vou jogar tudo para o alto, agora eu vou virar patrão. Não é? Nada contra você virar um empresário, nada contra você empreender. É algo muito bom, importante, desde que você tenha a motivação certa. Se a sua motivação é porque você não quer se submeter a ninguém, não quer levar desaforo, não quer dar satisfação, não quer servir alguém, quer ser servido, então, meu irmão, pode parar, pode desistir. Você está fadado ao fracasso, à falência. Por quê? Olha o que Jesus disse. Para nós que cremos nele, não vai ser igual às pessoas do mundo. As pessoas que têm cargos de chefia, de liderança, dominam, exercem poder sobre as pessoas, mas com a gente vai ser diferente. Quem quiser ser importante, que seja servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, versículo 44, diz:
deverá ser o quê? Escravo de todos. Por quê? Pois o próprio Filho de Deus, o próprio Salvador do mundo, aquele que assentava no seu trono, aquele que já estava ali na glória, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Se o nosso patrão serviu, se colocou na posição de escravo, e eu queria te lembra aí, eu quero que você visualize o momento em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Lembra que antes da ceia, Jesus pega uma toalha, amarra na cintura, se inclina, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Isso era uma prática que na época de Jesus somente escravos faziam. Somente escravos lavavam os pés dos seus senhores e dos visitantes dos seus senhores. E quando Jesus então se ajoelha e começa a lavar os pés de Pedro, ele fala: não, Senhor, não faça isso. Por quê? Pedro reconhecia que Cristo era o Senhor, Cristo era o patrão, e ele deveria servir a Jesus. E aí Jesus se inclina, ele fala: não, Pedro, convém que seja assim, porque se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Você não precisa lavar o corpo, que vocês já foram limpos, mas eu vou lavar os pés, você tem que permitir para que você tenha comunhão comigo. Mas aí depois Jesus fala assim: olha, vocês viram o que eu fiz? Vocês viram eu servindo vocês e tratando vocês como se eu fosse escravo de vocês? Bem-aventurados vocês serão felizes se vocês fizerem da mesma forma. Basta ao servo ser como seu senhor, basta ao discípulo ser como seu mestre, basta ao empregado ser como seu patrão, basta a todos nós imitarmos o exemplo de Jesus. Aleluia. O próprio Filho de Deus, o próprio Salvador da humanidade, não veio para ser servido, e você achando que nasceu para ser patrão, e você achando que as pessoas têm que estender um tapete vermelho para você passar, e você achando que nasceu para ser o famoso, brilhar e ter um monte de empregado. Amados irmãos, nós fomos chamados para servir. Então você, marido, foi chamado para servir sua esposa, servir os seus filhos. Você, esposa, foi chamado para servir o seu marido, servir os seus filhos. Vocês, filhos, foram chamados para servir o seu pai e sua mãe. Você que é empregado, você tem que servir o seu patrão. E você que tem um vizinho, você foi chamado para servir o seu vizinho. Você viu alguém passando por apuros na rua, furou o pneu de alguém, você foi chamado para servir, ajudar a trocar o pneu. Você está vendo alguém com dificuldade e tendo condições, você foi chamado para servir essa pessoa. Já não sou mais eu quem vivo. Nós temos que falar isso como Paulo. Não é mais eu, não é mais a minha vontade, não é mais a minha maneira, não é mais do meu jeito. Agora é o jeito de Deus, é a vontade de Deus, porque Ele é o Senhor e eu não. Então, escravidão não? Escravidão, aquela lá dos africanos e do povo hebreu lá no Egito, essa não, acabou. Jamais, que esteja longe de todos nós. Agora, a escravidão no sentido de nós abrirmos mão da nossa vontade, dos nossos direitos, para beneficiar os outros e para fazer a vontade de Deus, essa sim, porque eu não nasci para ser patrão. Eu nasci para servir ao verdadeiro patrão, ao verdadeiro rei, o verdadeiro chefe, o líder dos líderes, o presidente dos presidentes, o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor, Ele é patrão e nós somos os seus servos. Então o que você tem que fazer a partir de hoje? Eu creio que muitos já vivem assim, só precisam se aperfeiçoar. Outros vivem para si mesmos, só para os suas próprias vontades, seus caprichos, os prazeres. São escravos de todo tipo de prazer, escravos de todo tipo de vício. O que o Senhor está pedindo para cada um de vocês nessa noite, para cada um de nós, entregue o controle da sua vida nas mãos do verdadeiro patrão. Entregue o controle. Já viram criança brigar por controle remoto? Eu tenho duas. Tenho duas crianças e eu mesmo já fui um deles, né? Em casa, eu, Rafael, Michel.
Então, é uma briga. Eu quero o controle, porque eu quero escolher o canal que eu gosto. O outro, não, eu quero escolher. Não, todo mundo quer estar com o controle na mão. É tempo de você entender que o controle não vai ficar na sua mão, vai ficar na mão de Deus. Ah, mas não, eu acho que tem que ser desse jeito é melhor. Deixa o jeito de Deus é muito melhor. Confia no Senhor, confia, porque Ele é um patrão, Ele é um Senhor, mas Ele não nos maltrata, Ele nos dá a herança, Ele nos dá o direito de sermos chamados seus filhos, Ele nos chama de amigos porque nos revela a sua vontade. A palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Tudo que você tem que fazer é clamar ao Senhor, busque ao Senhor, Ele vai revelar os seus segredos para você, coisa que escravo no mundo não tem direito, mas você tem esse direito. O único direito que você não tem com Deus é de colocar a sua vontade em cima da vontade dEle. Amém? Então, se submeta à vontade de Deus, entregue o controle para Ele. E eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa feliz, bem-aventurado. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa que vai prosperar em seus caminhos. Eu tenho certeza que você vai ser feliz no seu casamento, na sua família, no seu local de trabalho, aonde você estiver, aonde você plantar a planta dos seus pés. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E ainda que você viva neste mundo como um mendigo, você tem a certeza de que tudo aqui vai passar, mas você tem a eternidade garantida. Você estará com Deus face a face. Amém, amados irmãos? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Escravo não, que eu quero ser patrão, está amarrado em nome de Jesus. Que o Senhor repreenda, que sejamos servos, que Ele nos exalte, não nós mesmos. Porque quando você se humilha, a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados. Meu irmão, se humilha. Minha irmã, se humilha. No tempo certo, Deus vai te exaltar. Agora, quando você mesmo quer se exaltar, quer se engrandecer, quer ser o patrão, quer que as pessoas te sirvam, então, aí você será humilhado. É o que diz a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, por esta palavra. Nós entendemos, Senhor, que dentro de cada um de nós existe aquela vontade, aquele desejo de ser o patrão, de ser servido. Temos aquela vontade, Senhor, ó Pai, de reinar, de governar a nossa própria vida e governar até os outros. Mas sabemos, ó Pai, que Jesus, o nosso Salvador, sendo Senhor e Mestre, tendo toda a glória que Ele já tinha, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele atingiu a forma de servo. Nós entendemos que a palavra servo é a mesma coisa que escravo. Ele se fez escravo de todos. Ele serviu a todos. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem somos nós para achar que não devemos servir os nossos semelhantes? Então tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós pelo nosso orgulho. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra essa nossa vontade, Senhor, de se engrandecer. Quebra essa nossa vontade, Senhor, de ser o patrão, de governar as pessoas. E que nós sejamos servos, assim como o nosso Mestre Jesus, assim como o Senhor. Que nós possamos servir, que possamos nos humilhar, que possamos aguentar muitas vezes o desaforo, a afronta, Senhor, a humilhação, que possamos aguentar, porque é isso que faz um escravo. É isso que faz um escravo. Sabemos que a nossa vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. O Senhor pagou um alto preço, assim como os senhores de escravos compravam os escravos, só que compravam muitas vezes, Senhor, com um dinheiro que nem valia tanto, mas o Senhor nos comprou com alto preço, e o preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor pagou o preço pela nossa vida, pela nossa salvação. Só que muitos querem receber só a salvação, Senhor. É verdade, muitos de nós, às vezes, nos alegramos em saber que Jesus morreu para nos dar a salvação, mas não foi só para isso.
foi também para que nós o aceitássemos, não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Então tu és o Senhor tem o direito de interferir, o Senhor tem o direito de pausar na hora que quiser, o Senhor tem o direito, Senhor, de atrapalhar os nossos sonhos, os nossos planos, porque os seus sonhos são melhores do que os nossos, os teus planos são maiores do que os nossos, os teus caminhos são muito mais altos do que os nossos, Senhor. O Senhor tem o direito de decidir, Senhor, sobre aquilo que vai acontecer na nossa vida. Queremos nos render a Ti nessa noite, nos submeter à Tua vontade e trabalhar na grande seara, Senhor. Quanto trabalho, mas poucos querem realmente se tornar servos, poucos querem se submeter, poucos querem, Senhor, se tornar escravos das pessoas, investir tempo, ajudando, aconselhando, Senhor, contribuindo, mas que o Senhor coloque dentro de cada um de nós esse espírito, Senhor, de serviço, de humildade, Senhor. Tira de nós todo egoísmo, tira de nós, Senhor. Nos dá, Senhor, o amor que vem de Ti, Senhor. Nos ajuda a amar as pessoas como o Senhor nos ama, de maneira incondicional. É o que eu te peço em nome de Jesus. Capacita os meus irmãos, que no dia a dia, Senhor, nas suas casas, no local de trabalho, na escola, os jovens, as crianças que estão ainda estudando, que eles entendam que não foram chamados para estar por cima de ninguém, mas estar abaixo, se colocando abaixo, para que no tempo certo o Senhor nos coloque no lugar elevado. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Quebra o nosso coração de pedra, Senhor. Nos dá um coração quebrantado, Senhor, para que possamos de fato nos tornar escravos, servos autênticos. É a minha oração em nome de Jesus. Eu te peço, leva cada um dos meus irmãos, Senhor, para os seus lares, debaixo da Tua mão potente, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus.